Meus amigos, a Aliança do Sahel está sob ataque. Lembra quando falamos da Aliança do Sahel, a união entre Níger, Mali e Burkina Faso? Sim, a Ucrânia está a funcionar como proxy para atacar essas nações. Agora, vocês precisam entender a vossa história para perceber exatamente o que está a acontecer agora, porque se você não entender a história, não vai perceber exatamente o que está a acontecer agora. Recentemente houve um ataque. Tuareg, um grupo chama-se Tuareg, que vive na fronteira entre Mali, Níger e Algéria. Então esse grupo basicamente atacou as tropas russas do grupo Wagner e também atacou as tropas do Mali. Agora, por que isso é importante? É importante porque lembra quando os soldados da França foram expulsos daqueles países? Primeiro foi Burkina Faso, Ibrahim Traoré expulsou aqueles. Depois foi Mali, Assimi Gota. Depois foi o Níger, sob a liderança do general Tiani. Agora o que está a acontecer? As forças externas, isso é minha teoria. As forças externas estão a financiar as tropas ucranianas. É uma alegação, sim, e eles não negaram essa alegação. Eles afirmam terem treinado esses grupos naquele país para desestabilizar. Então, basicamente, o que está acontecendo? Ok, vou vos dizer por que estão a atacar, quem está a atacar e por que estão sendo atacados agora. Porque nós sabemos que o grupo Tuareg existiu naquela região por milhares de anos. Estão lá por muitos anos. Então, por que estão a atacar agora? Bem, lembra do conflito que falamos entre a Rússia e a Ucrânia e por que isso está a afetar a África? Porque dependemos de graus, né? Dependemos da Ucrânia para trigo e também para fertilizante, muitas outras coisas. Nós dependemos da Ucrânia. Agora, quando houve aquele conflito, tivemos que falar disso porque está a afetar o continente africano. E a Rússia quer material, quer minerais para fabricar aquelas armas. E esses minerais são encontrados na África, certo? Agora, basicamente, estava a fornecer o treinamento militar em troca dos recursos dos países africanos, particularmente o Mali, Níger e Burkina Faso. E a Ucrânia, percebendo esse ponto, eles querem invadir aqueles países, tá bom? Para enfraquecer essa relação, para que a Rússia não receba os recursos para fabricar as suas armas. Percebe o que está acontecendo? E ao mesmo tempo, essa é a desvantagem para a Rússia. A desvantagem para aqueles países do Sahel qual é? Nós sabemos que o grupo Wagner está a atuar naqueles 3 países. Está fazendo um trabalho excelente, pelo menos até agora. Conseguiram expulsar bom número de daquele grupo. Então é um sucesso para a Aliança do Sahel, mas também é sucesso para a Rússia, porque as suas tropas vão fazer o trabalho e eles vão receber os pagamentos em forma de recursos daqueles países. Então a Ucrânia enfraquecendo essa relação, a Rússia não vai receber minerais para fabricar as suas armas e assim a Ucrânia pode ganhar a guerra, mas nós sabemos que não vai ganhar a guerra. Agora, a importância do grupo Wagner. Por que o grupo Wagner é importante? Eu vejo muitos dizem, não, o grupo Wagner está lá, está a roubar nossos recursos, não, vai causar uma guerra maior no continente, estão a violar os direitos humanos. Eu fico, espera aí, por exemplo em Moçambique, nós temos o grupo Blackwater, está a atuar em Cabo Delgado. Temos as tropas ruandesas, estão a atuar em Cabo Delgado. Temos um grupo paramilitar de Eric Prince, chama-se Blackwater. Está basicamente em todos os países africanos a proteger os interesses dos multinacionais aqui. Do jeito que esse grupo funciona, é da mesma forma que o grupo Wagner funciona. Por que teríamos um problema com o grupo russo Wagner e não ter problema com o grupo Blackwater, que está aqui há um bom tempo e está a explorar ainda mais os países africanos, ok? Então é assim, basicamente esses terroristas invadiram o Mali, acabaram com a vida de muitos soldados naquele país e também do grupo Wagner. Estão felizes porque muitos militares Wagner foram mortos. Com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma vitória para eles, mas é uma derrota para nós como africanos. Por quê? Porque aqueles países já estavam estáveis, aquele grupo já estava a lutar contra os terroristas e estavam sendo afastados daquelas áreas. Então agora que a Ucrânia está a financiar aqueles grupos para atacar, para enfraquecer, todo o continente perde. Porque no final do dia, primeiro, o que são Tuaregs? É um grupo que por muito tempo chora por ter direitos iguais, eles querem formar o seu próprio país naquela área. Então é um grupo que existe lá por muitos anos. Agora, o que você pode perguntar é, por que agora? Por que eles decidiram atacar agora? Por que não atacaram antes? Porque estão lá desde o Egito Antigo. Então por que decidiram atacar agora? Decidiram atacar muito mais. Nós sabemos que no continente africano começou quando? Muito mais. Começou a atuar em 2012. E o que aconteceu em 2012? Em 2011 nós sabemos que houve uma derrubada, houve uma insurreição na Líbia. Que esses países estão muito perto. Temos Egito, Líbia, depois temos Algéria, Mali, Burkina Faso. Então são países bem próximos. Se um grupo terrorista desenvolve-se num desses países, normalmente pode passar outros países. Veja, o que separa
Algéria, do Burkina Faso, é o Níger, okay? Mesmo assim eles conseguiram passar. Então, houve uma insurreição na Líbia, derrubaram Muammar Gaddafi. Nós falamos de Muammar Gaddafi, temos um documentário completo aqui no nosso canal. Vou colocar o link na descrição para vocês assistirem. Então, quando derrubaram Muammar Gaddafi, com apoio de quem? A NATO, Estados Unidos, França, aqueles grupos que estavam sendo financiados para derrubar Muammar Gaddafi, eventualmente eles invadiram outros países e formaram uma organização, Al-Qaeda. Começaram a invadir aqueles países e até agora existe. Então, boa parte dos casos de ataques terroristas no mundo está acontecendo naqueles países do Sahel. São esses 3 países, né? Estamos a falar do Mali, Níger e Burkina Faso. Então isso aconteceu muito mais pela insurreição que aconteceu na Líbia em 2011. Então, em 2012, esse grupo Al-Qaeda se juntou ao grupo Tuareg, que estava nessa área da fronteira entre Níger, Algéria e também Mali, porque eles querem criar o seu país, querem autonomia. E os governos do Níger e Mali estão like, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Só que agora conseguiram ter sucesso. Por quê? Porque foram financiados. E como nós sabemos que foi a Ucrânia que financiou? Porque eles não estão a esconder. Então, assim, meus amigos, faço esse vídeo por 2 razões. A primeira razão é que você sempre tem que estar informado. Você tem que conhecer a sua história. A segunda razão é, conhecendo a história, você vai perceber exatamente o que está a acontecer aqui. O que está a acontecer aqui? Primeiro, as tropas francesas foram expulsas daqueles países. Tropas dos Estados Unidos foram também expulsas daqueles países. E agora estão a financiar a Ucrânia para enfraquecer esses países, para procurar uma forma para que esses países, Níger, Mali e Burkina Faso, digam, cometemos um grande erro. Então, começa a chamar de volta aquelas tropas que expulsaram. Estamos a falar de tropas francesas e tropas dos Estados Unidos, né? Para voltarem ao seu país. Por quê? Por que foram expulsos? Nós falamos disso no nosso vídeo aqui. Os acordos que eram feitos entre França e esses países do Sahel não beneficiavam os locais e muito menos o governo daqueles países. Beneficiavam muito o Ocidente. Então, esses generais deram um basta nisso. E como eles, mesmo sendo expulsos, como eles até agora não querem fazer um acordo de igual para igual, um acordo onde possa beneficiar as duas partes, então eles decidiram financiar a Ucrânia para que a Ucrânia possa invadir naquele país, né? Financiar aqueles grupos terroristas e os grupos terroristas enfraquecer as forças desses países do Sahel e assim derrubar completamente a aliança do Estado do Sahel. A aliança do Estado do Sahel já estava bem. Eles já tinham passaporte deles agora. Já tinham passaporte para a aliança do Estado do Sahel. Semana passada, eles já criaram o seu passaporte. Isso significa que se você vive, por exemplo, no Níger, quer ir para Burkina Faso, o passaporte é o mesmo. É praticamente o mesmo país. E você quer ir para Mali, também é o mesmo passaporte. Então, essa aliança não é só militar, mas também econômica e circulação livre de pessoas e bens. Era um grande desenvolvimento. Agora que esse grupo Tuareg e esses terroristas financiados pela Ucrânia estão a invadir para enfraquecer esses países, então a aliança do Sahel está praticamente comprometida. Então, diga aqui nos comentários o que você acha. Será que a aliança do Sahel foi completamente destruída? Ou haverá uma forma de lutar desses grupos? E acredito que a Costa do Marfim facilitou muito esse ataque. Por quê? Porque a primeira embaixada da Ucrânia a sendo feita na África foi na Costa do Marfim. Eles abriram suas embaixadas naquele país. Depois foram abrir em muitos outros países lá. Estamos a falar da África Ocidental. Tendo embaixadas lá, então facilmente eles podem invadir outros países. Por exemplo, o Burkina Faso. Fizemos vídeo sobre o que está a acontecer quando o capitão Traoré disse que a Costa do Marfim, juntamente com o Togo e outros países, estão a se unir para invadir a Aliança do Sahel. Então, tem praticamente as tropas estrangeiras, tropas francesas, nesses países, estão a treinar grupos para invadir os seus vizinhos. Por quê? Porque simplesmente decidiram sair da CEDEAO e formaram sua própria aliança de defesa. Acredita um irmão africano fazer isso com outro irmão? Um irmão que está a tentar sobreviver como você. Esses países formaram sua aliança do Sahel e nunca voltarão mais para a CEDEAO. E agora estão a fazer de tudo, para enfraquecer essa aliança, para que possam chamar aquelas tropas estrangeiras para entrar de novo naquele país para proteger o seu povo. Proteger, né? Entre aspas. Então, o que você acha?